Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando novamente com 88 mil dólares no dia de hoje. Vimos o mercado alcançar uma faixa próxima aos 89, retraímos e voltamos a testar a faixa de 88 mil. Como você bem sabe, se a gente começar a romper este padrão de baixa, fechar acima de 91 mil dólares, teremos todas as tendências indicando alta. Tendência macro, tendência de médio prazo e tendência micro, todas apontadas para cima, unificando a tendência global de alta para o Bitcoin e alertando as altcoins de que a maior probabilidade é alta como um todo, que pode levar sim as altcoins a acordarem. No entanto, a gente precisa ultrapassar certos desafios. E, embora a visão macro seja que sim, o Bitcoin tem tudo para alcançar os 150 mil dólares como probabilidade, será que você vai sobreviver até lá? Será que você vai estar aqui, neste mercado, pronto para aproveitar estes movimentos de alta? Lembrando, 150 mil no Bitcoin é algo que a gente vai mostrar porque que ainda é plausível. E vendo um movimento como este, como o Bitcoin é o farol, isto pode levar a altcoins, bons projetos, a acelerações ultra agressivas. Estamos diante de um cenário macro interessante, micro incerto. E é este momento, no curtíssimo prazo, que define quem vai surfar a alta provável e quem vai morrer na praia. Eu quero te mostrar tudo que eu estou considerando para o Bitcoin e para as altcoins nesse vídeo. E eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você, como de praxe, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei ativos para avaliarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, te aguardando. Pois bem, vamos olhar para o macro. É plausível Bitcoin a 150 mil dólares? Muita gente tem falado do Bitcoin, altas do Bitcoin, muitos colocam projeções de 200, 300, 500 mil dólares até o final deste ciclo. Eu, por diversas vezes, já apresentei que a minha visão pé no chão, com base em dados, é sim que em um cenário específico de bull market, continuidade de alta, a gente pode olhar para as faixas de 150 a 180 mil dólares. Ah, vai ultrapassar. Ah, não vai chegar. Respeito a sua visão, mas quero mostrar com base, mais uma vez, como sempre, em dados, porque que eu enxergo que este é um cenário plausível sim. Vamos lá, vamos ao Bitcoin. Nós estamos vendo aqui o Bitcoin com a sua tendência de alta no gráfico semanal e você pode verificar que não existe qualquer cenário de bear market para o Bitcoin. Se não existe bear market para o Bitcoin, não existe bear market para o ciclo das criptomoedas. Ainda não estamos em bear market. O que traria o bear market? Seria o seguinte: gráfico mensal. Estamos com uma tendência de alta, formada por fundos ascendentes. Tendência de alta macro, certo? Este movimento de baixa, correção. Este movimento de baixa, correção. O que marca um bear market? Vamos lá. O que marca um bear market é fundo, topo descendente e perda dos fundos no gráfico mensal. Exatamente como nós vimos aqui. Fundo, topo, perdeu fundo mensal, perdeu pivô de baixa mensal. Bear market.
Este é o cenário que marca um bear market. No momento atual, não temos nenhuma tendência de baixa para o mensal, muito menos para o semanal. Isso é de extrema importância para a gente validar o cenário de 150 mil dólares. Não existe 150, 180 em tendência de baixa. Mas, pelo fato de estarmos em tendência de alta, isso já se mantém. O que mais que a gente tem que olhar para considerar projeções específicas para um ativo que está em uma tendência de alta? Eu gosto muito das bandeiras de alta e também gosto muito de usar indicadores de medo para validar fundos ascendentes e indicadores de P-Cycle Top, que é um indicador que marca os pontos de topo do mercado e acertou muito bem os ciclos anteriores. Mas vamos começar com a construção gráfica. Se a gente tem que os fundos ascendentes são relevantes para validar uma tendência de alta, a gente pode usar o Fibonacci para marcar as projeções também. E eu gosto de puxar aqui o Fibonacci da nossa última pernada de alta e acumulação. Por que eu estou puxando este dado aqui? Porque a gente passou 8 meses no último ano falando justamente sobre este cenário. Falamos sobre a acumulação, correção e projeção futura. E veja o que nós percebemos. O mercado acelerou, corrigiu, acumulou, atingiu áreas de 38,2%, 50% e 618% no semanal. E no mensal, nós tivemos ainda uma consideração até mais extrema, que é esta aqui. Do último fundo ascendente mensal para o topo, tivemos correções? Sim, correções que nos levaram à faixa de 38,2. Por que eu estou te mostrando semanal e mensal? Porque a gente tem que olhar, uma vez que somos investidores, para o macro. É importante olharmos o macro, para que a gente não se perca no curtíssimo prazo. Muita gente acaba caindo em armadilhas que são criadas no curto prazo e que não deveriam nem te tirar o sono, uma vez que você é um investidor de médio a longo prazo. Por isso, sempre olhe com muito carinho o movimento relativo ao macro, mensal e semanal. Se a gente olha para o movimento semanal, de novo, voltamos ao movimento semanal, a gente vê que o mercado, se for considerado a base de preço mensal, chegou próximo a 38,2 e bateu em 50%. E se a gente considerar apenas o semanal, a gente sustentou a área de 618. E, principalmente no contexto semanal, se a gente olha para essa retração, a gente vê que o mercado se recupera e ele vai direto para os alvos de 0,27 e 618. De extensão. Então a gente atinge uma faixa até superior ao alvo pós-rompimento de um padrão que aqui nós tínhamos como cunha descendente. Vou te mostrar. Megafônica, que é um padrão que vai afunilando, é de baixa e uma vez que a gente tem a sustentação, principalmente dessas faixas de Fibonacci, isto aqui marca uma bandeira de alta, alvo para a bandeira semanal. Vamos lá, a gente puxa aqui, projeta aqui, a gente atingiu o alvo? Ainda não. No entanto, chegamos próximo deste alvo.
o rompimento nos trouxe uma aceleração. Então eu tive aqui uma construção rompendo para cima e me levando à faixa de extensão de Fibonacci e quase completando o alvo da bandeira de alta, que se confirmou uma vez que a gente não perdeu as faixas de retração mais importantes. Maravilha! Esticamos, começamos a corrigir. E eu gosto de olhar sempre a faixa superior. Então eu tenho aqui o último fundo ascendente e tenho aqui o topo. Veja que o mercado iniciou uma correção. Tivemos esta correção, perdemos momentaneamente 38,2 notícias, não perdemos 50% e aceleramos e neste momento estamos diante do que pode ser o rompimento de um padrão de cunha descendente. Fica muito mais claro e clean visualizar no gráfico diário. Mas é o mesmo gráfico, não muda absolutamente nada. Nós temos aqui esta cunha descendente que está fazendo jus a uma recuperação e potencial rompimento. Rompimento desta cunha, principalmente desta linha aqui, nos levará a uma projeção, recuperação, captura pelo topo novamente e em uma tendência macro de alta, a tendência será a continuidade, buscando alvos em 125 e 146. Luan, mas este é um alvo que, embora faça sentido do ponto de vista de Fibonacci, ainda não nos leva a atingir os 150 mil dólares. Não é verdade? É verdade. Só que a gente tem não apenas a utilização deste indicador de Fibonacci, que é muito bom, mas temos que olhar outros indicadores. E uma vez que nós temos aqui uma projeção também, aqui nós temos a cunha descendente, padrão que foi rompido aqui, projetando aqui, pode nos levar novamente aqui. E o que mais que nós temos? Lembra o que eu falei? P-Cycle Top é um indicador que traz médias, que está marcado aqui, e ele nos mostra o histórico da média de 350, deixa eu puxar aqui para te mostrar. Média de 350 dias e média de 111 dias. No histórico, ou seja, no passado, nós vimos a recuperação da média vermelha e a busca pela média verde. E o topo do mercado foi marcado quando a média vermelha encostou na média verde. Isto pode vir a acontecer aqui. Opa, tem uma marcação de 153 mil dólares. Isto pode atingir nesta faixa? Na teoria, não, porque a tendência é que esta média suba e a gente tenha o encontro delas em uma faixa superior. Mas, independente do topo do mercado, algo que o histórico nos mostrou é que esta média ela é ultrapassada. Nós tivemos no ciclo de 21, nós tivemos no ciclo de 17 e 18, idem. E olha só, os ciclos anteriores também tivemos as marcações, com a média verde sempre sendo alcançada e ultrapassada, alcançada e ultrapassada, alcançada e muito ultrapassada. O mesmo aconteceu no último ciclo. Então, pela tendência e pela movimentação em relação ao próprio Bitcoin, oferta e demanda, é plausível sim que nós presenciemos em uma tendência macro mantida de alta os 150 mil dólares sendo atingidos. Maravilha? Se você entende que isto é algo plausível, nós temos que considerar o quê?
se você vai sobreviver até lá. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está com uma visão de alta, mas está considerando cenários de curto prazo. Lembre-se, o mercado ele se movimenta em ondas. Então ele vai ter uma movimentação de alta e a correção. Alta, correção, alta, correção, alta, correção, alta, correção. Isto não muda. Uma tendência de alta, ela sempre será marcada de topos e fundos ascendentes. E o bear market, ou seja, o fim do ciclo, é marcado pelo topo do Bitcoin e do movimento de euforia demasiado que traz a alt-season explosiva. Só que os melhores momentos para se expor é quando ninguém quer se expor, é no medo. A gente já vem falando sobre isso. No entanto, tem muita gente que ainda está visando o curtíssimo prazo. E é o curtíssimo prazo que vai te afastar dos 150 mil dólares para o Bitcoin e potencialmente vai te afastar de uma movimentação muito mais agressiva nas altcoins. Por quê? Se você se expõe demasiadamente no momento errado, não gera caixa, não cria de fato consciência para médio a longo prazo e você só visa o ai meu Deus do céu, curto prazo, você perde dinheiro, você se expõe a risco ultra elevado e aí você não vai sobreviver para ver os 150 mil dólares serem atingidos e muito menos sobreviverá para presenciar a alt-season explosiva. O longo prazo está mantido. E o que você tem que ter atenção é ao curto prazo, sem esquecer que o macro no mercado tradicional segue também em tendência de alta. Nasdaq, SP500 tem esse impacto. E é óbvio, para que a gente continue a ver um mercado saudável, o mercado tradicional também tem que se manter saudável. E a gente vem acompanhando muito a questão de política monetária, macroeconomia. A gente vem atualizando diariamente, semanalmente, todos vocês com muitos dados. Mas se você ainda não é inscrito, para tudo e se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Todos os dias eu estou aqui trazendo conteúdo com base sólida para que você possa tomar decisões inteligentes. Se a gente está falando de decisões inteligentes, a gente tem que olhar o macro, ótimo, mas a gente não pode esquecer do micro. E o micro, no ponto atual, ele está crítico. Por quê? Vamos lá. Esse é um padrão que normalmente compra para cima, certo? Correto? Só que o que acontece se o mercado fizer um movimento de baixa? O que acontece se o mercado rejeitar esta faixa? Muita gente não está considerando isso. E eu quero fazer o alerta. Lembrando, eu não estou com viés de baixa, eu não estou achando que vamos para bear market, eu não comprei Bitcoin e altcoins nessas últimas baixas porque eu tenho uma visão de baixa. Isso é óbvio. No macro eu tenho uma visão de alta. No entanto, eu quero fazer o alerta mais uma vez acerca do curtíssimo prazo. Por quê? Alta, real, alta para todos os tempos gráficos, aquela aceleração mais agressiva para o curtíssimo prazo acontecerá quando isto aqui for vencido. Eu vou colocar aqui, ó, 91 mil dólares sendo vencido. É o primeiro movimento que você quer ver. Você que está com uma visão de alta. Você quer presenciar o rompimento confirmado. Primeiro passo, 91 mil dólares sendo vencidos. Segundo passo, 95 mil dólares sendo vencido. Venceu estes dois pontos. Eu vou até colocar em vermelho aqui. Vencendo esses dois pontos, nós temos o quê? Todas as tendências indicando alta. Maravilha, melhor cenário possível. Só que enquanto isso não acontece, o que nós temos que olhar? Para eventuais bases de preço e correções.
Então não se engane, o mercado pode fazer isso para fazer isto aqui. O que você não pode fazer é, vou dar all-in aqui esperando um rompimento. Porque se isto não acontece e o mercado simplesmente corrige, você que entrou ultra alavancado, você que entrou super pesado, você que se expôs absurdamente, vai poder ser liquidado, provavelmente será liquidado se fizer trades muito pesados em altcoins, e você pode entrar naquela faixa final de desânimo. Sabe aquela armadilha espetacular que destrói os sonhos de todo mundo e depois o mercado sobe agressivamente? A gente cansou de ver isso acontecer. A gente vê isso acontecer de forma repetitiva. E é por isso que eu estou gravando mais uma vez. Poxa, você falou isso ontem. Exato. E eu estou repetindo. Porque quem não estiver pronto para um cenário simples como este, que seria plausível, que não é um bicho de 7 cabeças, vai perder dinheiro, não vai sobreviver e aí vai entrar de novo, provavelmente acima dos 110 mil dólares. Vai entrar de novo quando Render estiver batendo 8 dólares. Render chegou a bater 3 dólares? Vamos ver. Eu vou analisar Render entre outros ativos que muitos pediram. Acho que Render bateu 2 dólares e 50. As pessoas vão começar a comprar Render aqui, ó. Aqui, 9, 10 dólares, tá? Quem perdeu dinheiro aqui. Então fica alerta. Não se deixe levar por narrativas de curto prazo. É o Armagedon, é o fim do mundo, oh meu Deus do céu. Se você está ultra exposto aqui em trades, considere diminuir a sua exposição. Se você está considerando que este pode ser um cenário, um hedge de proteção pode fazer sentido. Eu estou com um hedge de proteção. Eu apresentei isso para o meu time Premium e Desafio. Eu estou com um hedge de proteção, me protegendo de um cenário mesmo de queda branda para formar um fundo ascendente. Ou até de um cenário mais agressivo, uma busca por liquidez novamente, e aí sim um movimento de alta. Entenda, não tem adivinhação, futurologia, bola de cristal. Principalmente quando a gente está falando do curto prazo. A gente trabalha com probabilidade. E a gente tem que ter total compreensão de quais são os cenários. Alta, baixa, fundo ascendente, perda dos fundos, captura de liquidez. Esteja preparado para todos esses cenários. Senão, as coisas podem ficar bem difíceis para você e você poderá não sobreviver para curtir o Bitcoin a 150 mil dólares e as altcoins acelerando. Alt season, explosivo. Talvez você não consiga se sustentar. E a diferença entre quem consegue sobreviver e quem não consegue é uma boa estrutura, é um bom planejamento, é uma ótima preparação, é metodologia para investir, metodologia para rebalancear a carteira, metodologia para vender. É a compreensão completa de caixa, percentual e não dinheiro. Nós falamos bastante sobre isso no último sábado e você tem aula de caixa infinito aqui na descrição do vídeo. Mas se você quer investir em ainda mais conhecimento, ter acesso à minha carteira, às minhas metodologias, aos meus planos, a todo o meu processo de investimento, proteções, quais são as estratégias de proteção nesse momento que permitem que, se o mercado cair, eu capitalize, se o mercado subir, eu lucre de uma forma muito bacana, que eu faço, como eu faço, da forma que eu faço, você tem acesso completo no Grupo Premium, Grupo do Desafio. Diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem o acesso completo aos nossos programas de conhecimento. Eles são lá dentro do Telegram. E para que você possa participar, basta você acessar o link da descrição, nosso grupo do Telegram. Entra lá no grupo geral. Você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações para você participar. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E você ainda conta com um desconto bem bacana em parceria com a corretora Bybit.
Considere investir no seu conhecimento, que faz grande diferença. Perfeito? Se prepare, pois quem não estiver pronto vai mais uma vez perder dinheiro. Mas falando em dinheiro, tem muita oportunidade em muitas altcoins e eu vou atender ao seu pedido. Pedido de análise de diversas altcoins. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. E, obviamente, com base em estudos bem aprofundados. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Começando com Algorand, o projeto corrigiu bastante, está indicando uma leve recuperação. No entanto, eu vejo Algorand em um ponto que não me agrada muito. Por quê? Ele sustentou muito próximo de uma área de suporte muito intermediária, o que não é tão interessante. É interessante pelo fato de não ter devolvido todo o movimento de alta e não ter alcançado uma faixa ainda inferior, e muitos ativos alcançaram. Mas eu não vejo tanta validade neste suporte. O que é necessário para que este suporte, de fato, seja um suporte bem sólido? A gente precisa, inicialmente, romper esta linha de tendência de baixa. Tá? Isso aqui é uma linha de tendência de baixa que precisaria ser rompida. Então a gente está falando aí de 0,24. Rompendo o 0,24, o mercado já começa a ficar mais interessante. No entanto, 0,24 vai estar muito próximo desta área. Tá? Então, me preocupa um pouco esse ponto de sustentação em Algorand. Rompe 0,24, volta a corrigir. Pelo fato de estarmos dentro da faixa de ouro de retração de Fibonacci, que é entre 618 e 786, poderia até fazer sentido. Usando um fundo ascendente aqui como área de saída, esta faixa, isso poderia fazer sentido, mas eu tenho um perfil mais conservador em relação a ativos específicos, e aqui eu adoraria ver isto acontecer. Aí sim, na minha humilde opinião, abriria espaço para uma compra para quem tem o perfil conservador. Não, eu tenho um perfil mais agressivo, acho que o projeto é o máximo. Topo, fundo ascendente, e aí sim, quem está de olho neste ativo e tem esse perfil, poderia avaliar. Perfil conservador aqui, certo? Então veja essas duas opções para Algorand. Lembrando, estude o projeto antes de investir, sempre. Litecoin, outro projeto que não está me agradando muito, mas está se sustentando em 618. Adoraria ver a aceleração, correção, fundo ascendente, para aí sim comprar. Tem o perfil ultra agressivo, DCA, aqui pode fazer sentido, uma vez que ele está se sustentando muito bem nesta faixa de 618. Polygon, antiga Matic. Seguinte, quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu nunca gostei de Matic. Era um projeto que parecia uma stablecoin. Muita gente gostava, muita gente falava, eu nunca tive um apreço em relação ao projeto. Uma vez que ele começou a fazer essa alteração, a gente também falou sobre essa movimentação de descrença em relação ao projeto. E agora? Será que vale a pena? Você tem que avaliar o projeto em si, todas as bases em relação ao projeto. Graficamente, a gente tem algo que não é tão interessante. A gente tem uma base aqui de avaliação, de suporte, que mesmo na época de Matic, era a casa de 30 cents. Perdeu 30 cents. Ó, você vê que ele rejeitou de novo, e aí, na semana inicial de março, a gente teve uma queda de 27%, e o projeto não se recuperou, está longe de se recuperar. Teve muito projeto sólido que teve uma recuperação muito bacana. Teve quedas, mas teve uma recuperação muito grande. Não é o caso deste projeto. Então me preocupa quem está considerando compras aqui. Por quê?
porque a gente teve uma perda e uma desvalorização muito grande. No entanto, se você avaliar que é um ótimo projeto, quem tem o perfil ultra agressivo e confiança inabalável em relação a este projeto, pode considerar uma compra depois que o mercado fizer este movimento. Eu vou até puxar desta forma aqui, porque fica mais claro. Tá? Vou puxar aqui. E se o mercado tiver um rompimento desta faixa, e aí romper esta área de suporte e formar posteriormente um fundo ascendente, isto poderá abrir uma oportunidade. Sem que isto aconteça, eu acho muito perigoso uma compra nestas faixas, tá? Principalmente, olha a rejeição, tá? E aqui, uma vez que ele perdeu, ele despencou. Isso é algo preocupante, tá? Então, validar novamente esta, que é uma resistência, como suporte, será extremamente necessária para que a gente veja qualquer tipo de valorização consistente neste projeto. Tá? Então, aqui, perfil agressivo, vejo isso. Perfil conservador, pivô de alta, inclusive. Faz topo, fundo ascendente e aí tem o pivô de alta, certo? Optimism, vamos dar uma olhada no semanal, acho que ele... Vamos lá. Vamos olhar. Seguinte, a gente estava trabalhando em uma área, eu vou considerar aqui, tá? Uma área de suporte e resistência. Resistência, suporte, resistência, suporte, 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 suporte. Suporte foi... morreu. Foi buscar uma área inferior. Tá? Sustentou essa área? Sustentou. Maravilha. Temos aqui também, o que tudo indica, uma cunha. Isso aqui pode ser encarada como uma cunha. Tá? Aqui poderia ser, aqui é um canal, uma cunha na verdade, megafônica. E no gráfico diário nós temos o que pode sim se confirmar como uma cunha também. Estamos sofrendo resistência agora. O que eu gostaria de ver neste projeto? Vamos colocar no gráfico de 2 dias, pode ser. Gráfico de 3 dias, gráfico semanal. Eu adoraria ver uma movimentação de alta recuperando esta faixa. E aí sim, conservador abriria a oportunidade para comprar, considerando que este é um padrão que normalmente rompe para cima e poderia me levar a uma aceleração. Tá? Então, este seria um cenário. Romper 1,10. 1,10, rompimento, teste. Quem é mais agressivo poderia considerar este movimento aqui. Então, poderia se antecipar. Por quê? Não temos o movimento completo, volta a corrigir, forma um fundo ascendente usando o fundo anterior como área de saída e aí sim considera essa exposição avaliando um cenário de alta. Mas o conservador vai deixar sim este movimento desta forma. Eu vou até mudar a cor. Opa, 2 verdes. Então, o conservador, linha verde. O cara que é mais agressivo, linha roxa. XRP, não gosto deste desenho. Por quê? Já falei antes e repito. Eu não compro ativos que subiram 600%, ainda mais um dos top 10 do mercado. Tem aqui um ombro, cabeça a ombro. Pode ser que a gente tenha aqui mais uma rejeição para cair. Se isso acontecer, XRP vai buscar faixas entre 1,60 até próximo a 1,17. Perdeu 1,90, começa a ficar bem ruim
para XRP. Não, XRP é lua, tudo bem. XRP teria que acelerar, voltar a corrigir, testar esses topos, tá? E aí sim abriria oportunidades. No ponto atual, eu não vejo que seja plausível entradas. Pelo risco-retorno, nada impede que ele suba. Porque eu tenho um potencial de retorno de 40% e um potencial de queda de 52%. Ou seja, o risco-retorno aqui não faz sentido. Ah, mas vai romper. Vai romper é futurologia, ninguém sabe. Então a gente trabalha com probabilidade. E uma vez que o projeto subiu nada menos do que 600%, 578%, arredonda aí 600%, ele não me interessa. Ah, Luan, eu estou dentro. Aí é outra conversa. Estou falando de quem está considerando agora fazer uma compra em XRP. Eu acho que você deveria avaliar o risco e retorno para ver se faz sentido para você. Para mim, não faz sentido no ponto atual. One, vejo um ponto interessante, sustentação de suporte, tem uma linha de tendência de baixa que está prestes a romper. Se confirmar esse rompimento, a gente abre espaço para uma recuperação, fundo ascendente, e aí um possível ombro, cabeça, ombro inverso aqui, que abriria espaço interessante para quem tem um perfil mais conservador e, obviamente, enxerga potencial de valorização nesse projeto. Tá? Então, eu aguardaria, se eu fosse conservador, o perfil agressivo não faria nada. Neste momento, acho que estaria alinhado com o conservador, porque comprar em uma resistência, uma linha de tendência de baixa, faz o menor sentido, mesmo que você tenha o perfil mais agressivo que exista. Render. O projeto está em uma recuperação bem interessante e está rompendo a linha de tendência de baixa. Essa faixa aqui está sendo rompida. Recuperação de mais de 60% dos fundos aumenta a probabilidade do mercado formar um fundo ascendente e partir para valorizações posteriores. O investidor conservador vai traçar um Fibonacci, poderia traçar um Fibonacci daqui, por exemplo. Traça um Fibonacci do ponto atual, vamos dizer que ele começa a corrigir, você vai ficar de olho nas faixas de 38,2%, 50% e 618%. Tá? É aquele fundo ascendente que abriria espaço para quem não comprou naquele fundo, comprar nesse fundo ascendente e aproveitar o que pode ser uma movimentação de alta em potencial, certo? Então, esta aqui é uma visão também que vale para quem é o conservador e o agressivo, na minha humilde opinião. E por fim, Etena está se recuperando. No entanto, precisamos do fechamento desta semana nesta área ou acima. Por quê? Isso demonstra uma recuperação, abre espaço para uma aceleração, fundo ascendente e aí sim, chances de buscarmos faixas superiores. Até segunda ordem, estamos vendo uma alta, mas o mercado pode fechar a semana com uma rejeição e buscar uma área ainda mais baixa. Então, neste caso, o conservador aguardaria este movimento e o agressivo, ao final dessa semana, poderia considerar um DCA, um Dollar Cost Average. Lembrando que na segunda-feira que vem a gente fecha o gráfico mensal. Se fecharmos assim ou acima, teremos a maior probabilidade de ter marcado um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Tá? Então isso poderia sim ser benéfico para Etena. Mas vamos acompanhar o semanal. Sem esquecer do movimento do Bitcoin, que é um manda-chuva. Se o Bitcoin subir, a tendência é que todo mundo ande junto com ele. Se o Bitcoin cair, você já sabe qual é a maior probabilidade para as altcoins. Se prepare, esteja atento, considere os cenários de curto prazo sem esquecer o macro. Seu objetivo é investir de forma inteligente para surfar e sobreviver, para ver, para presenciar, para lucrar com o Bitcoin lá em cima e com a alt season explosiva. A gente volta a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos
com muitos lucros no bolso.